Oi, meus amores! Voltei para responder mais perguntinhas. Gente, uma pergunta que me mandaram aqui, que é meio polêmica, que envolve muita gente. Mas a pergunta é: o que mais te irrita ou o que mais te irritou durante a criação do Dominique no geral? Assim, o que mais me irritou com relação a outras pessoas, é a pergunta, né? Não com relação ao Dominique. O que mais me irrita, gente, é quando aparece pessoas que têm a receita perfeita de como fazer Dominique não ser mais autista. Entenderam? Antes, como eu não sabia que ele era autista, então ficava naquela coisa de não, é porque tu não faz assim, não, é porque tu não faz assado, é porque que não sei o que não sei das quantas. Todo mundo tem a sua receita, por que tu não faz assim, sabe? É um dos pontos que me irrita, mas eu acho que isso acontece também na criação de, como é que se diz, de outras crianças. No meu caso, dos outros dois, não, porque eles não eram, são crianças comuns, né? Não tinha nada que chamasse atenção, alguma coisa que preocupasse. Então, não tinha muito bedelho, né? Mas no caso do Dominique, e o pior é que as pessoas que dão bedelho são as que menos se envolvem na criação dele. Assim, que tá realmente na hora de uma crise, dizer, não, sai, vai dar uma volta, deixa que eu fique aqui com ele, deixa que eu dou conta. Não. Nessas horas, todo mundo cai fora. A mãe sabe do jeito melhor de se fazer, né? Então, isso aí é uma coisa irritante e eu tenho certeza que muita gente passa por isso, né? E isso é um dos pontos. Outra coisa que me irrita bastante é assim, como a gente criou o nosso filho muito de perto, né? Quem tem filho especial sabe muito bem que o trabalho é intensivo o tempo todo, né? A gente sabe os limites do filho da gente, né? Eu sei quando é que ele tá do tipo assim, ele não aguenta mais, eu sei quando uma coisa tá sendo demais para ele. Eu sei quando ele não entende uma brincadeira, porque Dominique não tem esse filtro, né, de perceber uma ironia ou de perceber que foi brincando, e ele sempre olha para mim quando alguém fala alguma coisa e ele leva tudo ao pé da letra. Então ele sempre olha para mim, né, quando uma coisa é muito absurda, aí eu faço, tá brincando. Aí ele relaxa, sabe? Mas tem pessoas que acham que eu não deveria ajudar a ser filtro. Como se eu não falar nada, ele vai aprender a saber o que é brincadeira, o que não é brincadeira. Como se a condição de Dominique fosse uma coisa curável. Aí diz assim, ele nunca vai aprender. Como é que ele vai aprender a saber se é brincadeira ou não é brincadeira, se ele olha para tu e tu diz se é brincadeira ou não? Justamente é por isso, Dominique é autista de nível 1, mas de suporte, gente. Suporte significa que ele precisa de orientação. Ele não precisa de ninguém que passe roupa para ele, que lava a roupa dele, que ele faz tudo. O Dominique faz tudo. O Dominique trabalha. O Dominique precisa de suporte só para as coisas que ele não consegue entender, que a visão dele é diferente da gente. Então, como eu aprendi a conviver no mundo dele, então eu sei qual é o limite dele. Eu sei quando, digamos assim, ele consegue, eu sei quando ele consegue. Eu sei quando ele fica inseguro. Tem coisas que até ele conseguiria, mas como eu sei que naquele exato momento ele está inseguro, eu sei que ele não vai conseguir. E forçar a barra é mesmo que torturar ele. Então, quando eu digo não, então deixa, aí pode acontecer que alguém fala assim: ah, mas por que tu não incentiva? Eu incentivo no momento certo e quando ele tá calmo, assim, se ele não tiver agitado, nervoso ou inseguro, aí eu incentivo, tu consegue, tu faz isso, tu é ótimo, elogio o tempo todo, mas se vem uma proposta, principalmente quando a coisa é nova, e ele se sente inseguro, não vai adiantar eu dizer, tu vai conseguir, não sei o quê, não sei o quê. Ele vai bloquear. Isso, para ele, pra gente, pode ser uma coisa boba,
Mas para ele, assim, é do tipo de uma formiga, ele pode fazer um elefante na cabeça. Então, eu tenho que esperar o dia que ele tá mais calmo, mais zen, né? Aí eu posso até fazer a mesma proposta, né, para ele fazer. A mesma coisa, teve uma vez que eu cometi um erro, que eu disse, Dominique, se tu quiser, tu não precisa mais fazer o teu lanche para levar para o trabalho. Eu fazia antigamente, depois eu ensinei a ele, ele faz diariamente. E sim, eu te dou todo dia um valor e tu vai na padaria e compra o teu lanche e leva para o trabalho. Na época era escola. Que aconteceu? Aí eu sabia que ele gostava de um certo tipo de pão. Aí eu disse, olha, com esse valor, porque como ele tem dificuldade com troco, essas coisas, por causa da dislexia, né? Tem problema com números. Ele, eu sempre dava uma nota alta, que ele sabia que vinha troco. Então ele ia seguro que não ia correr o risco de faltar dinheiro, né? Então ele comprava um lanche, já tinha um lanche fixo que ele comprava. Eu não sabia que o Dominic passou 3 anos comprando o mesmo lanche, porque ele se sentia inseguro de comprar outras coisas e o dinheiro não dá para pagar. Aí, depois de um certo tempo, a gente parou de comprar lanche. Eu disse, Dominique, se tu quiser voltar a fazer o lanche, a gente faz, né? Para não estar comendo só as coisas da padaria, né? Para ir botar fruta, essas coisas, né? Aí uma vez eu fui com ele na padaria, no domingo. Aí a moça falou, chegou o nosso Käsestang-Junge. Porque ele já estava conhecido lá na padaria, porque ele todo santo dia só comprava a mesma coisa. Ele disse que chegava lá, a mulher já sabia. Que ele ia, já estava até separado o lanche dele. Então, sabe, porque ele ficava inseguro. E ele também não me falou isso. São certas coisas assim que eu sei quando ele está inseguro. Mas como a gente não teve mais esse assunto, né, de eu dizer assim, olha, se eu disser, vai comprar em outra padaria, para ele já é mudanças. O problema dele, do Dominique, são mudanças. Então eu sei a hora de mudar, eu sei quando ele está preparado para mudar. Mas tem pessoas que acham que não, que eu tenho que ir. Não, você vai ter que ir, você vai ter que ir, porque você é um homem, porque você vai conseguir, e não sei o que, tem que ser agora, sabe? Vou agitar mais ainda a criatura. Então eu espero. Se ele disser, mãe, não estou preparado hoje, tudo bem. Eu digo, um dia, uma hora dessa, a gente vai tentar, né? Aí ele disse, a gente tenta. E ele fica com isso na cabeça. Quando chega depois, ele fala, mãe, você acha que eu consigo? Eu digo, consegue, lógico que consegue, mas tá no teu tempo. Aí ele vai e faz e pronto. E consegue mesmo. E assim tem sido durante todos esses anos. E cada dia mais ele vem conseguindo mais coisas novas, né? Do tipo, ele também achava que no domingo, eu dizia, desce com a burra, né? Como ele chama a burra dele, a escuta dele, e vai comprar pão pra gente no domingo. Tu acha que eu vou conseguir trazer tudo que a senhora quer? Aí eu disse, não vou querer. Eu peço 2 tipos de coisa diferente para também não ficar muita coisa para ele não. Porque se ele ficar confuso, chega lá e ele volta. Não traz nada, vai ficar o domingo sem um pão, ou então eu tenho que ir lá comprar. Aí eu sempre, a princípio, pedi um tipo de coisa, depois 2 tipos e pronto. Só para ele. E ele, quando voltou, ficou todo orgulhoso que ele conseguiu comprar, pagou e tudo mais, né? Não teve problema nenhum. E agora acabou isso. Mas imagina se eu digo, vai comprar o pão e ele se sente inseguro e eu digo, você vai ter que ir. É a mesma coisa se tu pegar uma criança e chegar num corredor escuro e dizer, você vai ter que passar esse corredor. Na cabeça deles é bem isso, é como se nesse trajeto vai acontecer maior desgraça, vai aparecer o bicho-papão e tudo mais. E a mesma coisa é na cabeça dele. Então eu tenho que ter paciência, só que muitas pessoas não têm essa paciência e ainda acham que eu não tenho que ter essa paciência. Aí o que a Moniquinha fala? Dane-se. É o meu filho, eu sei o limite dele, eu sei o que ele precisa e ele é muito, muito, muito evoluído. Dominique era autista com certeza de grau 3 quando era pequena. E agora, gente, chegar ao ponto de Dominique trabalhar tudo direitinho, em casa ele faz tudo, ele sabe fazer tudo, ele não faz tudo, lógico, né? Que aí seria exploração, mas ele sabe fazer tudo dentro de uma casa. Ele se vira só. Eu sei que se ele fosse morar só, ele conseguiria morar só. Ele dá conta de tudo isso, né? Mas a questão psicológica tem que dar bastante suporte para ele melhorar cada dia mais. Então é isso, gente. O que me irrita
é as pessoas que têm a receita certa para educar o filho dos outros, e quando os filhos dos outros são autistas, pior ainda. Ou achar que. Ah, também tem uma coisa de achar que autismo é coisa que as mães inventam. Também tem isso, né? Porque ele não parece ser autista, né? Então, coisa que eu botei na minha cabeça e eu acordei um dia e disse: ups, meu filho, meu terceiro filho vai ser autista. Aí, pronto, bati o martelo. E ele é autista porque eu desejei isso. Coisa de gente doida, né, gente? Pois é isso aí, gente. Depois eu respondo mais perguntas, viu, gente? Que eu tenho que fazer. E Dominique já tá chegando. E ele chegando já sabe como é que é, né? O tempo é todo pra ele. Beijo pra vocês. Tchau! Ah, deixa o like, se inscreve e compartilha, né?